Tudo bem, pessoal? Continuando aqui na nossa série de equipamentos de rede, já falamos sobre repetidor de sinal. No vídeo passado a gente falou sobre hub e hoje a gente vai falar sobre o switch, tá? O switch é um equipamento de rede bem importante, bem funcional mesmo, mais inteligente do que o hub. O que a grande questão é assim, você não deve pensar no switch como o videogame lá da Nintendo, certo? Aqui nessa aula nós não vamos falar sobre esse switch, nós vamos falar sobre um concentrador de dados que em muitos casos ele se parece muito com um hub, assim fisicamente falando, mas ele vai muito além, tá bom? Então dá uma olhada aqui nessa imagem, a gente vê um switch bem portátil, bem de uso doméstico, no máximo assim para um escritório pequeno. Você repara que ele tem 8 portas de rede, cada uma delas é daquele tipo, né, do conector RJ45 para aquele cabo par trançado. Então esse daqui é muito simples, cabe basicamente na mão. Mas já funciona muito bem, né? Ele já é um concentrador de dados, serve para você ligar computador com outros computadores, ou então computador com servidor, computador e impressora e assim por diante, tá bom? São 8 portas de rede bem funcionais e, é claro, a gente usa num uso assim menor, né? Por exemplo, em casa ou então numa pequena empresa, porque ele tem poucas portas, mas ele costuma funcionar bem, pode ter uma velocidade de 100 megabits até 1000 megabits, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui neste outro caso, esse daqui já é de são 5, né, diferentes, eles estão um em cima do outro, eles são da Cisco, que é a maior empresa de desenvolvimento aqui de equipamentos de rede do mundo. Eles são muito bons no que fazem, tem muitos estilos, muitos tipos de switches, tem roteadores e outros tantos equipamentos, tá bom? Esses aqui são de uma série que chama Catalyst 2960X. Você repara que este aqui mais de cima tem uma quantidade de portas até que grande, mas comparado com este aqui de baixo tem muito menos, né? Esse daqui suporta muitos dispositivos, dá uma olhada, depois você pode pausar o vídeo e contar quantas portas de rede ele tem, são várias e várias, ou seja, ele já é um outro nível comparado com aquele que a gente acabou de ver, e não é qualquer lugar que vai usar ele, né? Porque ele tem um preço bem elevado, na casa de dezenas de milhares de reais, por exemplo, 10 mil, 15 mil, até 20 mil reais, dependendo de qual é a série, dependendo de qual é o modelo. É bem caro porque ele é muitíssimo poderoso. Geralmente quem usa são grandes empresas que precisam interligar servidor ou até servidores aos vários clientes, tá bom? Esse daqui já é considerado vamos dizer assim, para poucos, mas existe uma outra categoria de switch, que é este daqui, que na verdade parece que são vários switches empilhados, tá vendo? Ele tem toda uma estrutura aqui como se fosse um, um case bem de metal. A Cisco também faz esse estilo de switch, e esse daqui é da Arista, que é basicamente é uma marca que faz quase que réplicas ali dos Ciscos, é bem mais em conta, bem mais barato, mas mesmo este equipamento é bem caro, e isso daqui realmente é para empresas de telecomunicação. Isso daqui é para empresa que trabalha com infraestrutura de rede, tá bom? Não é para dar só um suporte aos seus computadores e seus servidores. Isso daqui já é basicamente o topo de linha da maior exigência que você pode ter em um switch, tá bom? Então eu andei falando algumas coisas, andei mostrando alguns modelos. A gente volta aqui nessa imagem que a gente viu no vídeo anterior, quando a gente foi falar de hubs, e eu já andei falando algumas coisas sobre o switch aqui nesse vídeo, né? Você reparou que eu falei que o switch é também um concentrador de dados, como era o hub, ou seja, ele serve para interligar vários dispositivos de rede nele, maravilha, até aí você já aprendeu isso na aula de hub. A grande questão é, você lembra que quando o hub queria falar do computador 1 para o computador 4, ele mandava esse pacote, o hub, né? Ele mandava esse pacote de dados para o hub e aí o hub disparava para todo mundo? A diferença aqui entre o hub e o switch é que o switch, quando precisa mandar um dado de um computador, por exemplo, o computador 1 quer mandar dados para o 4, o computador 1 manda o pacote de dados via placa de rede para o switch vai olhar, ele vai ler o cabeçalho de dados dessa mensagem e saber quem mandou, para onde é, e simplesmente ele encaminha para o computador certo. E acabou. Acabou a dinâmica aqui. Origem e destino, mandou, acabou, acabou a conversa. Vamos supor que este computador quisesse comunicar com esse, ele iria mandar o pacote de dados para o switch,
ou seja, para a porta de rede dele, né? Ia cair aqui no switch, o switch ia ler de onde vem o dado, para onde ele vai e ia mandar para quem é de direito. Super rápido, muito mais funcional, ou seja, menos travas ali no meio do caminho, menos congestionamento nos seus dados lá na sua rede, bem mais eficiente, tá bom? Mas aí eu falei para vocês que o switch consegue ler o cabeçalho de dados. O que é isso? Olha, lembra disso? Cabeçalho, geralmente a gente tem em avaliações, em atividades, em provas lá na escola. Concorda que geralmente essa parte aqui fica na parte de cima da sua avaliação, da sua prova? Você tem dados importantes, você tem aqui alguns campos bem importantes, né, que você tem que preencher. Para quê? Para te identificar. Então, esses dados são bem importantes porque identificam quem é você, nome da professora e assim por diante. Como que é isso? Como que é esse cabeçalho de dados aqui na área dos dados de um computador e de uma rede de comunicação de dados? É mais ou menos isso daqui, ó. Isso que você está vendo é um cabeçalho do protocolo IP. Vai ter vídeo explicando um pouquinho sobre o que é IP e sobre um outro endereço. A gente vai ver mais para frente quando a gente acabar essa série de dispositivos de rede. E essa imagem representa, toma cuidado, representa dois cabeçalhos. Este aqui deste lado esquerdo é um cabeçalho do IP versão 4, IPv4, que a gente ainda usa, mas já existe uma tecnologia um pouco melhor, que é o IPv6, é o IP de versão 6, que é este do lado direito aqui. Se você quiser olhar com mais cuidado, você pode pausar o vídeo, mas a gente já consegue ver o seguinte, várias coisas mudaram, né? A gente consegue ver literalmente aqui vendo algumas cores e alguns formatos, mas é importante você ver que algumas coisas continuaram a versão, depois aqui ó, o endereço de origem e endereço de destino, eles continuam aqui, algumas coisas sumiram, algumas coisas mudaram de lugar e mudaram de nome muitas vezes, tá bom? A gente vai tratar mais sobre isso mais para frente, eu só quis apresentar para vocês esse cabeçalho IP, principalmente na parte aqui ó, da origem, o endereço de origem e o endereço de destino. É isso que um switch consegue ler ali. Imagina que tem uma carta do correio, sabe? E aí tem o carteiro, ele consegue saber de um dos lados da cartinha quem mandou e do outro lado ele consegue saber para onde vai. Isso é basicamente a mesma coisa que nós temos aqui no compartilhamento de dados, de informação em um sistema de computadores. Eu tenho uma origem e um destino. Sempre que o computador A, por exemplo, quer mandar algum dado para o computador B, ele vai mandar esse dado, entre aspas, assim, encapsulado. Ele vai mandar como se fosse numa caixinha, num envelope. Na verdade, em vários envelopinhos, né? E cada envelope tem um cabeçalho que nem esse. Dentre as vários dados que você pode ter, o switch vai bater o olho nesse endereço de origem e o endereço de destino, e é aí que ele consegue mirar, ele consegue encaminhar aquele pacote de dados para quem realmente precisa, certo? E esse é o ponto fundamental, a diferença fundamental entre um switch, que é o que a gente está estudando agora, e o hub que a gente viu no exercício na aula anterior. O hub chegou um dado para ele, chegou um pacote de dados para ele, ele dispara para todas as portas dele, claro, menos aqui ele recebeu aquele pacote. No switch, o switch recebe aquele pacote de dados, olha para quem é que deve ser entregado e aí ele manda para quem precisa, tá bom? Dá uma olhada aqui nas vantagens de um switch. Essas duas que estão em cinza são iguais à do hub. De fato, um switch faz a interconexão entre dispositivos, ele é um concentrador de rede, um concentrador de dados. O switch também é um repetidor de sinal, ou seja, ele também consegue amplificar o sinal, colocar mais força naquele cabo de rede, por exemplo, para superar aqueles 100 metros, que é a limitação do cabo par trançado. E a diferença aqui, que aí sim é uma bela de uma vantagem, principalmente quando a gente compara com o hub, é que um switch consegue ler o cabeçalho IP. Ele consegue ver quem mandou, para onde é, e aí ele manda ver. Só que é claro que ele só vai conseguir mandar aquele pacote se aquele switch tiver conexão com o computador de destino, né? E como que ele sabe isso? Dentro do switch tem o que a gente chama de tabela MAC.
MAC também é um tipo de endereço no seu computador. Todo dispositivo que acessa uma rede tem que ter um endereço IP e um endereço MAC. Vai ter um vídeo depois do vídeo de roteador que eu vou explicar o que é o endereço IP e o que é o endereço MAC, tá? Só que aqui, por enquanto, você tem que saber que endereço MAC é também um endereço no seu computador. Do mesmo jeito que você tem alguns documentos, por exemplo, o RG, que te caracteriza, né? Ele te identifica, o CPF, que é um número diferente, e também te identifica, um dispositivo na sua rede pode ser identificado através de um endereço IP e um endereço MAC. Vai ter mais detalhe disso num vídeo à parte, mais para frente. O que você precisa saber é que o switch tem uma tabela muito parecida com essa, que vai indicar qual é a porta que ele tem. Vamos supor que esse switch só tem 4 portas, tá? Ele é um switch bem pequeno. A porta 1, 2, 3 e 4 que usa aqui a velocidade do protocolo Fast Ethernet. A gente vai falar mais detalhes mais para frente. O foco aqui é que você entenda que dentro do switch tem um tipo de tabela que vai indicar o número da porta, a porta 1, e se tem algum computador, se tem algum dispositivo que está conectado a ele. Nesse caso tem, e ele tem este endereço MAC. Você repara que esse endereço está separado aqui por 2 pontos, eu tenho número e letra. Todos esses números que estão aqui do lado direito estão representados naquela base hexadecimal. Eles são números hexadecimais. Mesmo se tem esse F aqui, esse C, A, beleza, isso daqui é um número hexadecimal. Essas letras representam números também. Lembra do primeiro módulo? Então, o que eu quero dizer aqui? Na porta 1, o switch sabe que está conectado a ele este dispositivo, com esse endereço, como se fosse o CPF do computador. E na porta 2 eu tenho esse outro computador, na porta 3 eu tenho esse outro e na porta 4 eu tenho esse outro computador. Quando o switch recebe um pacote de dados e precisa mandar para um computador, ele sabe, por meio dessa tabela MAC, se o dispositivo, se aquele computador que ele precisa enviar o pacote, se aquele computador está conectado diretamente a ele. Se tiver, ele manda direto para ele. Se não tiver e o switch souber que tem outro switch conectado a ele, ele vai mandar para esse outro switch, tá? Então ele não vai ficar disparando para todo mundo. Ou ele manda de fato diretamente para o destino dele, um computador, por exemplo, ou uma impressora, por exemplo, ou ele vai mandar para um outro switch, que ele sabe quando é switch e quando é computador. Ele tem esse nível de inteligência. Certo, gente? Então, a gente conseguiu entender que o switch é também um concentrador de dados, que nem o hub. Ele é também um repetidor, um amplificador de sinais, principalmente cabeado, né? Que nem o hub. Ele faz a interconexão entre dispositivos. Por exemplo, quero ligar o meu videogame, quero ligar o roteador, quero ligar a impressora, quero ligar o computador, tudo na mesma rede, porque eu quero, beleza. O switch também vai fazer isso, como o hub também fazia. A grande diferença é que o switch consegue ler o cabeçalho, ele consegue ler aquele pacote como se fosse um envelope de dados que está saindo de um ponto A para um ponto B. Ele lê principalmente a parte que fala sobre endereço de destino e o endereço do remetente, como se fosse um envelope mesmo, uma carta de correio, e aí ele consegue disparar para o dispositivo que precisa receber essa informação, certo? Ele não dispara para todo mundo e aí os computadores negam, que nem a gente viu no vídeo do hub. Certo, gente? Próximo vídeo a gente vai falar sobre roteador, de forma meio breve, tentando falar a parte conceitual de um roteador. O que o roteador faz? A gente não vai dar detalhes sobre um roteador Wi-Fi, porque como já foi falado, para saber mais sobre o Wi-Fi, sobre o wireless, a gente vai ter uma série só para isso, tá bom? Que é mais para frente. Um abraço.